Oi, pessoal. Eu sou a terapeuta Jaque Aizawa e hoje eu vou falar sobre TDAH, ansiedade e a amígdala cerebral. Se você não sabe o que é o TDAH, eu vou deixar aqui na sugestão um vídeo e aí lá eu te explico direitinho o que é o TDAH, tá bom? Porque aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a ansiedade e o que é a amígdala cerebral. A amígdala cerebral ela está localizada no nosso sistema límbico. E o que o sistema límbico faz? Ele é responsável pelas nossas emoções e pelas nossas memórias. E a amígdala, ela é o nosso botão de emergência. Dentro dela estão os nossos traumas, os nossos medos, foi aquilo de ruim que nós vivemos e fica registrado ali. Foram todas as experiências ameaçadoras. É o banco de dados. É o nosso banco de dados das experiências que foram ameaçadoras. Então, para exemplificar, eu vou contar a minha história, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando eu era adolescente, isso há mais de 25 anos atrás, a professora pediu para que eu lesse uma redação que ela tinha pedido. Então ela colocou lá, né, a ordem de como teria que ser. E aí eu fui e fiz. E eu tava lá toda feliz, né, com a minha redação e tal. E aí eu li para ela e ela achou horrível. Ela me criticou, me julgou. Então, como eu era adolescente, eu não tinha ainda, né, uma estrutura emocional para conseguir lidar bem com aquela crítica. Eu só fiquei assim muito triste, assim, muito passada de ouvir o que ela me falou, muito abalada. E esse sentimento, ele me gerou um trauma. E esse trauma, ele ficou instalado onde? Lá na amígdala cerebral, aquela experiência. Então, o que o meu sistema entendeu? Que era perigoso eu falar em público, que era perigoso eu falar em uma sala de aula. E aí, a partir daquele trauma, eu fui me fechando. Eu fui gerando uma crença dentro de mim que eu era burra, que eu era incompetente, que eu não sabia fazer as coisas. Então fui criando essa crença de desvalor e me esquivando de situações que eu tinha que me expor. E lógico, né, com o passar do tempo, com tudo que vem assim para a nossa vida, né? Porque em algum momento você vai crescer, você vai ter que ir para uma entrevista de emprego e aí você vai ter que se expor. Então, assim, tudo isso foi ficando muito complicado na minha vida. Então, olha só, como de uma situação que parece ser boba, sabe? Lá na sala de aula, a professora criticar a redação de um aluno na frente de vários outros alunos. E aí, sabe, aquele sentimento que ele foi alimentado, né? O que ele pode gerar na vida adulta. E aí depois, em uma entrevista, eu ficar travada, ou em uma sala de aula, na faculdade, também não conseguir fazer o que precisa ser feito. Tudo isso interferiu muito forte na minha vida,
Só que assim, eu não sabia de onde vinha até começar a fazer terapia, até desenterrar tudo isso, né? Então, olha só o transtorno que causa. Uma coisa assim que parece ser tão simples, tão boba, e que depois ela pode assim direcionar uma vida ou para o sucesso ou para o fracasso. Então, né, a função da amígdala cerebral é sempre nos proteger de algum perigo. Só que muitas vezes ela está equivocada. Muitas vezes o perigo ele não existe. Geralmente é um erro de interpretação nosso, né? Naquele momento eu poderia ter escolhido, se eu tivesse uma educação emocional, se eu tivesse maturidade suficiente, eu poderia ter escolhido, não, tá tudo bem, foi só uma crítica, da próxima vez eu posso melhorar. Mas só que quando nós somos crianças, nós somos adolescentes, a gente não tem isso, né? Não é ensinado na escola a educação emocional. E aí muitas vezes o que acontece é o trauma. E aí a criança se fecha, e aí ela se fecha e entra na vitimização, entra nessa questão de achar que ela é menos, né? E aí é onde entra a questão do TDAH. O TDAH, geralmente, ele não vai bem na escola. Ele tem dificuldade porque a mente dele, ela quer focar em tudo, né? Na verdade, não é déficit de atenção, é atenção em tudo. O TDAH está o tempo todo buscando estímulo. Por isso que para ele é tão complicado essa questão do aprendizado, né? Ele fica o tempo todo buscando muito estímulo. E aí é por isso que ele não consegue se concentrar. Pelo contrário, né? Ele é muito inteligente. Só que infelizmente as escolas elas não estão preparadas para receber esses tipos de alunos. Tem muitos professores que com certeza nem sabem o que é o TDAH. E então a criança ela cresce toda traumatizada, toda se achando inferior devido a essas experiências, né? E essas experiências programam a pessoa, programa a criança e ela vai levando a vida achando que ela é aquilo e vai deixando de lado todo o potencial que ela tem. Porque se ela fosse ela mesma e se ela soubesse que ela pode fazer diferente, tendo o mesmo resultado, ela seria, sim, teria muito sucesso. Sucesso, mas fazendo da forma dela, do jeito que funciona para ela. Então, assim, voltando para a questão da amígdala cerebral, a amígdala, ela guarda ali os traumas, as experiências ruins. E aí, depois, quando eu estou em alguma outra situação, que o meu sistema entende perigo, né, que a minha amígdala avisa, eu vou querer fugir, eu vou congelar, que é o que ficou muito tempo reverberando em mim, né? De não ter coragem de falar em público, de ter medo de fazer perguntas para a professora na hora da aula. Então, assim, a amígdala ela tem a sua função, né? Que é nos proteger, só que geralmente acontecem muitas coisas que elas são fantasiosas. O exemplo que eu estou falando, eu não precisaria depois ficar alimentando todo esse medo de falar em público ou medo de fazer pergunta para a professora na sala de aula.
né? Porque em uma outra situação eu estaria com uma professora diferente, que teria uma visão diferente, né? Que provavelmente ela não iria fazer as críticas, né? Mas só que eu fico alimentando aquilo. E é isso que causa o medo e a ansiedade. E aí eu tenho pessoas que falam, nossa, mas eu tenho, depois de adultas, né? Eu tenho muito medo. Mas o medo, ele vem daí. Não é que ele tá hoje, então ele se instala hoje, então por isso eu tenho medo. Não, provavelmente foi de foi das experiências vividas, né? Lá no passado, lá na infância, na adolescência. E aí o seu sistema fica o tempo todo achando que você está em perigo e querendo te proteger. Só que geralmente são medos fantasiosos. Ele só existe na nossa cabeça. É a forma como nós interpretamos aquilo. É aquela crença que se instalou, mas ela está equivocada. É uma situação que você não precisa ter medo, ela é irracional. É por isso que eu digo a importância da terapia, principalmente para o TDAH, por isso que eu desenvolvi esse trabalho especial para o TDAH, sabe? Porque eu sei das dificuldades e só quem tem o TDAH é que entende o que eu estou falando, sabe qual é essa dor de sempre se achar menos, de achar que não pode, né, da crítica das pessoas, e aí isso gera um medo absurdo, gera muita ansiedade, né? E para piorar toda a situação, tudo isso que eu falei, né, sobre a amígdala cerebral, ela está localizada no nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico, ele rege tudo. É relacionado ao nosso sistema imunológico, a nossa postura, ao sistema hormonal. Então imagina, às vezes você fica aí só querendo comer, comer, tá obesa, tá obeso, ou vício em cigarro, bebida, pornografia, ou relacionamento afetivo, tá sempre procurando alguém, mas só que olha só como a raiz disso tudo é tão mais profunda, né? Como tudo isso está muito ligado ao seu passado, à história de vida que você tem. E aí a ansiedade vem, não tem como, né? O medo bate e começa a interferir em todas as partes da sua vida. Isso é muito triste, né? E é triste porque a maioria das vezes é uma crença equivocada, né? A ansiedade, ela vem de uma preocupação, de uma pré-ocupação. Foi alguma história que você já viveu, então você não quer que aquilo se repita, então você fica preocupado para não sofrer aquela dor novamente. E assim, então você me pergunta, né, o que pode ser feito para melhorar essa questão de ansiedade? Eu como terapeuta e uma pessoa que também tinha muita ansiedade, síndrome do pânico, muitos medos, eu posso dizer que a terapia é uma forma assim de você conseguir trazer consciência para esses medos, ir lá na raiz e poder olhar para aquilo, sabe? Curar aquilo, curar esse trauma. Se você não curar, você pelo menos olhar para aquilo e trazer para sua consciência. Isso daí já vai
ajudar muito, assim, na questão de você parar de alimentar esses sentimentos, sabe? É muito poderosa essa questão de a gente trazer a consciência, porque você consegue parar de alimentar, isso é muito importante. E além disso, trabalhar e observar a sua respiração, porque geralmente quando a gente está com medo, está com ansiedade, a gente respira muito curto. Então, quando você se observa, e aí você vê que a sua respiração está muito curta, você começa a observar e respirar mais profundamente. Quando você faz isso, você vai perceber, na verdade, você vai passar a informação para o seu corpo de que está tudo bem. E também é importante você fazer algo quando você estiver em crise que você possa racionalizar. Um exemplo, contar de 10 para 1, não de 1 para 10, porque se você conta de 1 para 10, você não precisa pensar, você não precisa racionalizar. Você precisa contar ao contrário, de 10 para 1, porque aí você vai começar a racionalizar, você vai ter que racionalizar, isso vai ativar o seu córtex pré-frontal e você vai, essa parte aqui do córtex pré-frontal, ela é a parte da nossa razão, nosso planejamento. E aí, automaticamente, ela vai diminuir a operação que está acontecendo lá na amígdala cerebral. Então, essas são algumas dicas, né? E se você se interessa pela terapia, eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição. E muito grata por você ter assistido esse vídeo até o final.